Aqui já provamos que a inovação em Ouro Preto é realidade. Agora o desafio é outro. Inovar onde tudo parece consolidado é um grande risco, mas é para lá que vamos. Mais tecnologia, mais parceria e o risco real do fracasso. Vamos conhecer quem está mudando a tradição do futuro com a inovação de agora. Prepare-se para o Perrengue Tech segunda temporada. Está começando mais um Perrengue Tech, a inovação sem filtro. E hoje a história é o seguinte: Ouro Preto, conhecido por suas festas republicanas, mas muitas vezes essas festas se profissionalizam e formam um dos patrimônios culturais da cidade, o Carnaval de Ouro Preto. Provavelmente você já ouviu falar, se já não participou. Mas a gente não está querendo saber da festa em si, e sim dos bastidores, o que acontece por trás desses grandes eventos. Enquanto vocês estão se divertindo, tem outros que estão trabalhando. O convidado de hoje é o Felipe, graduando em Engenharia de Controle e Automação, ex-presidente da Liga dos Blocos e do Bloco Cabrobró. Bem-vindo, Felipe, ao podcast de hoje. Muito obrigado, Ian. Boa noite a todo mundo, pessoal que está assistindo, o pessoal aqui presente também. É um prazer estar aqui, fico muito feliz pelo convite, né? Inicialmente com o Fabrício, agora com você. E vamos falar aí um pouquinho sobre os perrengues. Um negócio que você comentou que foi interessante é que a grande maioria do pessoal está sempre curtindo o carnaval, né? E quando a gente fala que trabalha no carnaval, a galera imagina que a gente trabalha curtindo. Mas depois de 8 anos de organização, 7 anos e meio, na verdade, esse foi o primeiro ano, inclusive, que eu curti um carnaval. Porque eu saí da organização mais ou menos em maio do ano passado, e esse ano eu pude voltar para prestigiar como ex-diretor, como ex-presidente, e para poder ver mesmo o resultado, né, de tantos anos de trabalho aí. Foi muito interessante. É realmente bem trabalhoso, mas, igual a gente vai discutir aqui, para conversar, sempre valeu muito a pena. O aprendizado é O muito negócio está falando interessante. 7 anos de trabalho, né? Então fala assim, poxa, 7 anos já não tem como ter erro, né? Se eu já fiquei 7 anos, eu já sei o que fazer, não tem problema. A festa cada vez cresce mais, Sim. sem problema nenhum, imagino, né? E isso foi o que eu ouvia, inclusive, quando eu entrei, né? O bloco, ele tem, nós estamos em 2026, então são 26 anos de tradição. O bloco nasceu ali no final dos anos 1999. Acho que seria legal contextualizar um pouquinho sobre o início, até contar um pouquinho da história do bloco, antes da gente falar dos perrengues, que não são poucos, Se mas tiver alguém que não conhece, né, o Bloco Cabrobró. mas falando só um pouquinho da história, ele é de 1999, então a gente celebrou esse ano os 26 anos. Eu, inclusive, estava no ano que foi a festa de 20 anos, que foi, inclusive, um dos anos mais difíceis do que eu fiz. Acho que foi o segundo mais difícil. Foi um ano que a gente, por exemplo, só virou a gente só conseguiu lucrar, né, no dia do evento. Foi um lucro meio que irrisório, foi mais por fazer e manter a marca mesmo. Foi um ano bem complicado. Mas, igual você estava comentando, né, muitas das festas profissionalizam. E esse foi a história do Bloco Cabrobró. Ele não começou um bloco profissional voltado a ganhar dinheiro. A ideia foram repúblicas que eram amigas, que queriam celebrar o carnaval, começaram, só que o carnaval de Ouro Preto como um todo cresceu muito, e junto com ele levou os blocos, né, que na época existiam e estavam fazendo. O bloco começou de rua e tudo mais, mas com o tempo ele cresceu muito, até que chegou um momento que todos os blocos, né, desses que na época era o mesclado que fazia parte, né, e tem o caixão, o praia, na época era o mesclado, depois saiu o mesclado e entrou o chapado. E esses blocos cresceram muito nas ruas históricas de Ouro Preto, e aí a prefeitura, mais para preservar mesmo, né, o patrimônio, falou, não, os blocos estão crescendo muito, vamos separar, vamos fazer um espaço privado, por questão de preservação mesmo, né, das ruas e tudo mais no decorrer. E desde então, os blocos só vêm se profissionalizando. A gente fundou, se não me engano, em 2006 ou 2007, a Liga dos Blocos. Foi uma liga que é uma associação que serve para cuidar das associações dos blocos, né? Que cada bloco é uma associação sem fins lucrativos. Acho que isso é um ponto bem interessante de a gente comentar, que a gente trabalha para arrecadar dinheiro para diversas manutenções. A gente ajuda instituições como Santa Casa, a gente ajuda instituições estudantis, vai ter um evento esportivo da universidade, sempre que pede, a gente conversa, a gente dá patrocínio, enfim. E a gente também usa parte do dinheiro para a manutenção das repúblicas federais, né, que são patrimônio da universidade. Então, o dinheiro a gente não embolsa nada, é uma associação sem fins lucrativos. Bacana. E quando tem esse processo de profissionalização e crescimento, vai aumentando também as responsabilidades, né? Então aumenta o número de clientes que vem, né? De foliões, né? O número de foliões e todos esses processos administrativos por trás, eles também vão precisando de uma organização maior. E provavelmente vocês recorreram a ajudas tecnológicas para dar conta dessa gestão, que não dá mais para fazer uma planilhinha de Excel e vender ingresso ali no boca a boca, né? Do que
talvez em algum dia já aconteceu. Isso mesmo. E aí eu queria entender esse processo de como que foi essa adoção de grandes fornecedores tecnológicos, porque com o tempo também a gente foi se profissionalizando, outras empresas foram crescendo nesse cenário de eventos. E se você tiver alguma história interessante para contar da relação com seus fornecedores. Não, com certeza. A profissionalização do bloco, cara, ela aconteceu de uma maneira muito rápida. Os blocos que eram antes mais questões de uma questão cultural e de diversão mesmo, do nada começaram a dar muito dinheiro e começaram a ganhar um grande risco, porque em uma questão de um erro que você cometesse um ano, era questão de quebrar, já que os blocos, por mais que faturavam bem, é um tipo de evento que ele não tinha, pelo menos, capital de giro naquela época. Então era um erro e o bloco provavelmente acabaria. Então, por isso, os diretores daquela época começaram a profissionalizar, contratando sistemas, por exemplo, a gente vai comentar sobre plataformas de eventos, né, de gestão de ingressos, comissão jurídica, contratar advogado, pessoal da contabilidade, fazer financeiro, empresas de marketing e tudo mais. E foi nesse sentido que, ano após ano, a gente foi profissionalizando mais, investindo mais, para conseguir se resguardar e, claro, entregar uma qualidade melhor para o público, né? Querendo ou não, a gente precisa entregar algo relativamente bom, porque como é um evento anual, no ano que vem a gente quer esse público de volta com a gente. Até para eventos como o de vocês, né, que foram crescendo e se profissionalizando, tem até aquela que já foi uma startup Simpla, né, que cresceu na época, para seguir essa onda da digitalização dos ingressos, dos serviços, de você conseguir vender ingressos para pessoas, às vezes, longe daquela região, de conseguir atingir outros públicos. E imagino que concorrentes aí de Simpla ou ideias semelhantes também passaram por vocês. Não, com certeza. A Simpla é uma gigante. Ela, inclusive, você comentou, né? Começou como startup, hoje é uma gigante tecnológica aí do país. Mas quando a gente estava, à medida que o bloco foi crescendo, no início a gente sempre quer economizar. Então a gente tenta plataformas, né, de venda de ingressos, por exemplo, que fornecem para a gente condições melhores financeiras, né? Já que a Simpla no início não fornecia. Então a gente conseguiu algumas parcerias e tudo mais. E até um caso interessante para se contar sobre isso, um grande perrengue, foi com uma plataforma que era uma grande, grande parceira nossa de anos. O bloco tem uma questão muito particular, todos os blocos do Carnaval de Ouro Preto, que a gestão ela muda com o decorrer dos anos. São estudantes, então o estudante vem, ele é treinado, ele entra como aspirante, primeiro ele é treinado na República, né, quando ele é de bicho, morador, aí ele vai para o bloco, lá ele se torna aspirante, diretor, e depois de 3, 4 anos, normalmente dentro do bloco, ele se forma e vai embora. E aí ele precisa passar esse conhecimento para trás. E junto com esse conhecimento ficam também as parcerias. Então a gente passa, tal fornecedor é muito bom por causa disso, disso e disso. E normalmente existe uma cultura e uma tradição muito forte sobre isso. O cara que saiu, se a parceria era boa para ele até 2, 3 anos atrás, por que ela não é mais? Então quando você vai fazer alguma mudança, alguma inovação, qualquer coisa do tipo, além do risco que você assume da inovação, da mudança, como um ciclo, todo mundo sabe que tem que ser muito bem analisado, né, os prós e contras, tudo mais, a probabilidade, você tem que convencer esses ex-consultores, esses ex-diretores, que eles são consultores, né, de por que você está fazendo isso e por que aquela parceria que ele tinha tão forte não funciona mais. E aí, um caso muito interessante desse foi, por exemplo, uma plataforma de vendas, como eu comentei, era muito parceira, a gente conseguia negociações muito boas de taxas, tinha contato direto com o dono, com o presidente, né? Como é que eu faço? Eu estou precisando fazer um final de semana sem taxa. Não, garanto para você, pode fazer, eu assumo e tudo mais. Eu preciso pagar uma atração, o dinheiro da plataforma está retido, porque eu parcelei, eu preciso de um adiantamento. Mas eu queria sem juros. Não, eu tiro do meu bolso, impresso, enfim. Uma parceria realmente de uma mão lavar a outra. Era uma parceria muito forte que a gente tinha. Até que, se não me engano, foi 2023, na pandemia, a gente ter tido um boom tecnológico, né? Todo mundo tentou desenvolver, as grandes empresas, surgiram muitas startups. Eu lembro que na época o desenvolvedor de software todo mundo usava um desenvolvedor, pessoa que nunca mexeu estava sendo contratada para começar a trabalhar, porque a demanda estava muito grande de digitalização em todas as indústrias, eventos e tudo mais. E aí essa empresa, para não ficar para trás, claro, decidiu investir tanto no aplicativo White Label, né, que seria uma base de uma API, e a gente só botaria ali as nossas identidades visuais, a gente faria um desenvolvimento junto a eles para fazer a nossa identidade, né, a questão do front-end naquele aplicativo, mas todo o back-end era deles, era um white label para a gente trabalhar. E a parte mais complicada, que era a própria plataforma de eventos. Eles reformularam toda a plataforma de venda de ingressos, desculpa. Eles reformularam toda a plataforma, não só a parte visual, mas banco de dados, API, mecanismo de pagamento. Eles trocaram até
a empresa por trás que fazia o gerenciamento de pagamentos deles, que antes era o Mercado Pago, que na minha opinião é uma empresa assim muito confiável, eles trocaram para uma outra. Qual que é o problema todo disso? Quando a gente vai fazer uma inovação de esporte e em algo que precisa ser extremamente seguro, como uma plataforma de pagamentos, é quase um banco, né? A gente está mexendo não só com o meu dinheiro, não só com o dinheiro deles, como o dinheiro de todos os clientes que compram o bloco Cabrobró. Então é um risco muito grande. E na época eles anunciaram que ia trazer essa oferta e tudo mais, não, falando muito legal. E aí a gente vai testando, a gente mantém a plataforma antiga, né, a gente vai usando para esse ano, e vamos testando ela em alguns outros pequenos eventos, porque a organização também faz outros eventos, aquecimentos, uma cervejada, tudo mais, que o bloco também faz para aquecer durante o ano. Então a gente testa essa plataforma nesses pequenos eventos e faz o bloco mesmo, que é um evento para mais de 8.000 pessoas, a gente faz na plataforma que já é segura, a gente sabe que funciona e tudo mais. Aí que veio o problema. Falaram não. Até nesse estilo, assim, a gente vê algumas relações de startups com indústrias, que a indústria chega assim, não, se você é uma startup e está querendo que eu troque o que eu tenho por algo novo, né, por exemplo, que você está citando, a pessoa fala assim, você precisa resolver o meu maior problema. Sim. A gente fala assim, mas vamos com calma, né, porque a gente precisa testar se resolvendo um problema pequeno, se ela já consegue dar conta daquele micromundo. Porque se jogar já ali para o coração da empresa, já dá o maior problema, se eu não entendo as pequenas variáveis, quanto mais as maiores. Então, a chance de dar algo ruim, né, é muito grande. Porque a gente já está falando de uma transformação, igual você citou, são mais de 3 anos ali de parceria. Então, quantos ajustes já tiveram que ser feitos para estabilizar aquela tecnologia? Exatamente. Aí o pessoal quer pegar uma tecnologia nova, que não é estabilizada, para resolver um problema complexo. A gente fala assim, uai, gente, aí vocês já estão fechando uma parceria que vai dar errado. Porque quando a gente está falando desses processos de inovação, são pequenos experimentos até de fato a gente conseguir fazer um investimento maior. Né? Exatamente. E, como você comentou, quando a gente pega e faz nesses pequenos eventos, um possível erro ele é manejado. Ele é muito simples de resolver. Nós estamos falando de público ali de 200, 300 pessoas. O problema que a gente teve, por exemplo, que eu vou citar, ele para 200, 300 pessoas seria facilmente remanejado, mas para 8.000 e poucas não. E aí por isso que a gente bateu várias vezes nessa tecla de vamos fazer uns pequenos eventos. São menos variáveis, é mais controlado, enfim. O problema foi, a empresa chegou e falou que não era possível. Infelizmente, eles estavam descontinuando a antiga plataforma e tudo agora que fosse feito pela empresa seria nessa nova plataforma. E aí eles garantiram pra gente, né, que a plataforma era segura, que a mudança foi mais visual, coisa que depois descobri que não foi. E a gente decidiu aceitar, era uma parceria de anos, falaram, não, beleza, então vamos tentar, se tá afirmando para mim, vamos fazer. Qual foi o grande problema? Nesse ano, a gente investiu forte, foi um ano que a gente trouxe, por exemplo, Léo Santana, foi um ano que nem tudo deu certo, o evento não pôde ser realizado, né, no caso, mas nesse início era um ano de retorno pós-pandemia, era um ano de expectativa muito grande, investimento lá em cima, Léo Santana, você pode imaginar, são cifras enormes e tudo mais, então trazer esse cara da Bahia não é fácil. No carnaval ainda, No carnaval. E aí, o que aconteceu foi, na nossa pré-venda, a gente já teve um estouro de vendas, porque a gente já tinha feito uma sombra, meio que dado várias dicas que seria o Léo Santana na atração principal. E isso teve um burburinho muito grande, então a nossa pré-venda foi muito boa. E a nossa pré-venda a gente fez nessa plataforma. Qual foi o grande problema? Se a gente vendeu mais ou menos 500 ingressos nessa pré-venda, coisa de mais ou menos uns 300 a 250 ingressos não chegaram para os nossos foliões. Então a pessoa comprou, recebeu uma confirmação de compra, algumas vezes nem recebia no e-mail dela, mas normalmente você manda uma confirmação de compra assim que a plataforma de vendas, que no caso que trabalha por trás da plataforma, né, que era o Mercado Pago, assim que ele confirma, né, que não tem nenhuma fraude, que o cartão de crédito passou e tudo mais, a pessoa recebe logo em seguida o ingresso dela. E nesse meio tempo, os foliões não estavam recebendo ingresso. E o problema a grande maioria nem percebe. Essa pessoa só ia perceber, depois de receber a confirmação de compra, ela só ia perceber isso lá no carnaval, quando ela chegasse aqui. Então tem um folião da Bahia, na hora que ele chegasse aqui, no dia do evento, ou um dia antes, ele ia chegar, não, vim pegar meu abadá, porque a gente faz uma troca de abadá, né? E aí não ia dar certo, porque ele não teria o ingresso dele. E aí, por sorte, alguns outros foliões são mais precavidos e tudo mais, perceberam e começaram a entrar em contato. E aí, nos 2 primeiros dias de pré-venda, ele começou a receber uma chuva de e-mail, mensagem no Instagram, falando, não recebi meu ingresso e tudo mais. Fui entrar em contato com a plataforma, e eles falaram, não, foi algum erro aqui, nós vamos resolver. Passou um dia, eles conseguiram mandar alguns, mas não conseguiram mandar todos. Então a plataforma também não sabia quem havia recebido e quem não havia recebido os ingressos. E aí já começou a causar um certo incômodo. Mesmo sendo uma parceria grande, eu comecei a conversar, na época eu não era presidente do bloco, eu era diretor, porque o bloco foi dividido em comissões e eu sempre fui da parte mais de vendas e marketing. Eu era diretor, era o cabeça da comissão de vendas, mas eu também trabalhava muito na de marketing.
E aí eu já comecei a fazer reuniões. A gente faz também micro-reuniões para depois fazer uma reunião geral do bloco, com a comissão de vendas e toda a comissão de marketing, falar, gente, provavelmente isso vai dar problema. Se nesse micro teste da nossa abertura de vendas, o problema está sendo grande, imagina, e principalmente na semana do evento, que já são 1000 problemas para se preocupar, eu vou ter que ficar enviando ingressos um por e-mail, para o cliente pelo e-mail. Comecei a conversar, eles passaram até o contato da equipe de desenvolvimento que eles tinham contratado, era uma empresa de Belo Horizonte que fazia o desenvolvimento da plataforma. A empresa assumiu para mim que a plataforma não estava totalmente testada, era pela questão na época, era assim que os eventos estavam voltando a acontecer pós-pandemia. Então a empresa tinha uma urgência gigantesca de deixar essa plataforma pronta para que todos os eventos que já tinham essa parceria com eles, no pós-pandemia, que foi um boom gigantesco de eventos, você imagina 2 anos mais ou menos sem evento, do nada libera. Né? Então todo mundo que estava em casa estava louco, querendo festa, quem gosta de festa, e todos os fornecedores e os empresários estavam doidos para vender, porque foram 2 anos sem trabalhar, praticamente. Né? Então foi um boom gigantesco. E aí, nesse passo deles acelerarem essa entrega, infelizmente ficaram vários testes para trás, enfim. E foi quando eu tive que tomar uma decisão assim, crítica, na sorte. Por sorte, eu já era um cara mais experiente no bloco, tinha assim, uma certa experiência e tinha peito, né, para falar, para tomar essa decisão, de falar, turma, acho que nesse caso é melhor a gente pular fora dessa empresa e procurar uma outra, porque nesse ano que a gente está esperando ser um ano tão grande, não pode ter um erro desse tamanho. Já vão ter diversos problemas para a gente se preocupar na semana do evento. Lembrando que era um ano pós-Covid, então na época se falava até de ter álcool em gel dentro do bloco, ter postos, de um público que era 8.000 virar 4 para ter espaço maior, enfim, já seria um ano complicado. Então eu não estava disposto a assumir mais um risco só pela parceria. Não só pela parceria, porque pelo menos dentro do Cabral a gente valoriza muito essas parcerias. Mas depois de conversa a gente percebeu que seria muito arriscado. Essa até falando a palavra do risco, né? Esse que é o que a gente sempre fala do dilema da inovação. Igual você falou, eu estou um bloco que está numa crescente cada vez maior, responsabilidades cada vez maior, então tem coisas que já estão mais estáveis. Sim. A gente fica assim, ok, mas então por que eu vou inovar no processo? Por que eu vou trocar um de fornecedor e tudo mais, né? Ainda mais nesse contexto da pandemia, que as coisas estavam digitalizando, eram novas vertentes, eram as empresas surgindo. A gente sempre fica, então por que eu vou inovar? Aí tem um pessoal que fala, não precisa inovar, a empresa não precisa inovar. Mas a gente entende que se a gente não consegue ter uma capacidade de lidar com risco, pode ser que no momento em que a gente precisa, a gente não saiba lidar. Perfeito. Ao mesmo tempo, você está contando um caso de uma empresa que entendeu que o cenário estava mudando, assim como talvez muitas outras entenderam. Algumas provavelmente surfaram nessa onda dessa mudança, que conseguiram pegar clientes públicos ou demandas que ainda não eram atendidas. E, por outro lado, alguma que foi lá tentar inovar, mas ela não conduziu o processo de inovação de uma forma efetiva e acabou que foi inovar e deu tudo errado. E perdeu um grande cliente. Talvez mais do que um, inclusive. Muito provavelmente. 2, pelo menos, eu sei. E vai saber, né, enfim, a recuperação. Mas, ao mesmo tempo, a gente sempre fala, né, uma empresa que, mesmo que a gente entenda os riscos de lidar com a incerteza, o problema não é o risco, é a forma como lidar com ele. Então, quando a gente fala da gestão da inovação e dessas parcerias de projetos inovadores, por isso o pessoal cria as metodologias, que parece que como é que eu vou gerir o novo se nada está novo e eu consigo ter uma capacidade preditiva? E eu não consigo, né? Sim. Porque quem é que ia conseguir imaginar algumas pequenas situações que acontecem no processo? Mas, ao mesmo tempo, existe sim um processo de trabalhar com novas ideias, de fazer essas parcerias de forma gradual, de criar hipóteses, de criar testes para que tudo aquilo que é novo não vire uma versão. Porque a gente já tem uma versão algo que é novo, igual você acabou de citar, né? O pessoal queria inovar, a gente falou assim, a gente não quer, a gente já está acostumado com aquilo ali. E olha que a gente está falando aqui do ambiente estudantil. O ambiente estudantil é um ambiente de inovação. Normalmente são pessoas novas que estão em contato com inovação o tempo todo. Aí você imagina a gente falar de grandes indústrias, que é por exemplo, onde eu trabalho hoje na mineração, siderurgia, que normalmente são geridas por pessoas mais da velha guarda, então tem um pouco mais de aversão. Então, por isso que eu concordo plenamente que a gestão da inovação ela é fundamental. E é difícil competir os recursos, porque é melhor manter um recurso que está buscando uma eficiência cada vez maior do que apostar no novo. Sim, mas se a gente também não aposta no novo, pode ser que no futuro a gente não consiga se adaptar às novas realidades. Né? Isso aí eu concordo plenamente. Tanto que eu vou falar também da parte onde a gente foi importante nós inovarmos e deu muito certo, porque assim como pessoa e como gestor e como empreendedor na época, a vida é movimento. O mundo, e principalmente desde a internet, da globalização e tudo mais, todo mundo é muito rápido.
Se você não está acompanhando, se você para, cara, é muito provável que os seus concorrentes vão te deixar para trás. Uma hora ou outra, algo vai mudar drasticamente e você não está preparado. Porque você não é uma pessoa que lida com riscos, outro Uhum. porque você é uma pessoa que não está preparado para trabalhar com improviso. Que, Uhum. claro, o ideal é que seja o mais planejado possível, que a gente improvise cada vez menos. Mas você tem que estar preparado, porque pode ser que aconteça. E nesse Sim. momento é importante que você esteja atenado, né, a tudo que está acontecendo, as novas possibilidades e tudo mais, porque tem acontecido muito, por exemplo, na indústria, de novas cobranças. Hoje, por exemplo, com o ESG, a parte governamental, a parte de sustentabilidade e tudo mais, ético, hoje dentro da indústria pesa muito. E as Uhum. indústrias, por exemplo, que não foram para esse lado, que não acompanharam, né, então cada vez, e isso reflete diretamente em dinheiro, como valor de ação e tudo mais. Por isso que a gente Hum, tem uma vertente, né, que fala das empresas que estão buscando ambidestria, que é eu tenho que continuar com a minha máquina de eficiência, que é sim, ali que vai gerar os lucros, é o que manteve a empresa, mas eu tenho que me preparar por todas essas situações que vão ocorrendo, né? E aí, se eu não tenho uma capacidade de inovar, eu não consigo me adaptar ao mercado. sim, E não significa que a empresa também vai sempre acertar. Tem muitas empresas que tiveram erros muito grandes, mas justamente por saber lidar com risco e incerteza, sabe que aquilo não é o fim do mundo. É igual você acabou de citar, fui fazer uma experiência que tinha uma inovação, deu muito errado, e isso pode ser que você fale assim, a gente nunca mais vai inovar. Mas aí você vem e me conta, então a gente, mesmo vendo alguém que foi tentar inovar e deu errado, você fala assim, tem algum momento que a gente também precisa inovar. sim, com certeza. Então, eu imagino que vocês passaram também por alguma readaptação, alguma mudança, alguma coisa que aconteceu, principalmente nesse período pós-pandemia. Vocês Sim. falaram assim, agora a gente precisa inovar? Não, com certeza, cara. O período pós-pandemia foi, acredito, a transformação digital foi gigantesca em todos os setores. E nos eventos, com certeza, não seria diferente. O que aconteceu, principalmente falando da minha experiência do Bloco Cabral? O Carnaval de Ouro Preto, por ser muito tradicional e cultural, ele desde ali dos anos 2000, 2010, ele se vendia sozinho, cara. A marca Carnaval de Ouro Preto arrastava os blocos junto com ela. Então a gente só precisava estar ali. A gente precisava fazer, claro, tem todos os procedimentos, a elaboração e tudo é muito complicado. Mas se você lançou o seu nome no Carnaval de Ouro Preto junto com a prefeitura e trouxe algumas atrações legais, naturalmente você já ia conseguir pagar o seu evento. E aí você ia tentar maximizar lucros e tudo mais, mas pagar era certo que você ia acontecer. O que houve, né, no pós-pandemia? O Carnaval de Ouro Preto, ele demorou um ano a mais que os outros carnavais, principalmente quando compara o Carnaval de BH. É um carnaval que vem numa crescente muito grande. Então, foi um ano que o carnaval, foi por acaso o ano de 2022, que o Carnaval de Ouro Preto não fez, né, pós-pandemia, por questões sanitárias. A Prefeitura de Ouro Preto decidiu que não era um ano para fazer. E o Carnaval de Ouro Preto, e o Carnaval de Belo Horizonte fez. E aí, nesse ano, a gente perdeu grande parte dos nossos turistas que vinham de fora da nossa região para o Carnaval de Belo Horizonte. E isso é algo que vem acontecendo. Nos últimos anos, o Carnaval de Ouro Preto tem retomado seu prestígio, mas muita gente foi para o Carnaval de Belo Horizonte, gostou, mas tem preferido mais o nosso estilo, que é um carnaval diferente, um carnaval mais Uhum. privado, com mais segurança e tudo mais. Mas nessa época não era o que acontecia. E junto com isso, o que aconteceu? Nós sentimos no primeiro ano que o nosso estilo de venda mudou drasticamente. O nosso modelo de negócio, principalmente na parte de marketing e vendas. Antes, nós vendíamos cerca de 70%, 80% dos nossos ingressos no formato, igual você comentou, né, B2B, que é um formato onde eu vendo para outras associações, que eram, por exemplo, as Repúblicas Estudantis de Ouro Preto, que faziam carnaval e comprava esses abadás de mim para revender em pacotes, né? Comprava de um bloco, comprava de outro. Umas compravam uns 4, outras 2 blocos, enfim, cada uma fazia o seu pacote com outras festas, alimentação e tudo mais, e vendia para os foliões que vinham de longe. Eu lembro que tinha até fila de espera quando a gente organizava, tinha repúblicas que queriam começar a vender um bloco X, só que ela não era prioridade, às vezes ela nem conseguia comprar, porque tinha uma Sim. fila de outras repúblicas que eram prioridade De tanto que e na época absorvia a os gente tinha blocos, esse né? público tão grande. O Sim. problema é que isso vem caindo. E na pandemia, principalmente por causa desse ano que a gente não fez, a mudança foi drástica. Nós mudamos, vamos fazer uma estimativa mais ou menos, eu não lembro os valores exatos, mas nós vendíamos 80% no formato B2B, e em 2023 para 2024 nós passamos a vender 15%, 20% dos nossos abadás para esse tipo de parceria. E era uma parceria muito boa, porque a República tinha a garantia dela de conseguir os abadás num preço X, que não sofria reajuste, para poder trabalhar, e a gente tinha diversas outras vantagens que a gente oferecia também, e nós tínhamos a tranquilidade de, pronto, fizemos nosso pé de meia, né? A nossa base de vendas está pronta. Nós já temos ali 60%, 70%, talvez 80% dos nossos ingressos vendidos, e agora nós vamos trabalhar para ganhar lucro, já que a gente fazia um preço muito bom, né? Primeiro que as repúblicas eram uma parceria, né? O cara que mora na República, que compra de mim, é meu amigo, que estuda junto comigo.
Segundo, porque para sustentar o Carnaval de Ouro Preto mesmo. A gente acreditava que os blocos precisavam dar esse apoio para as repúblicas para que o Carnaval de Ouro Preto se mantivesse nesse ecossistema. E aí, do nada, a gente teve, e essa parceria garantia, né, que eu já começava com 80% do meu evento vendido praticamente. Então só ia maximizar o lucro nos meus outros 20% vendendo para o público em geral. E aí, de 2023 para 2024, a gente teve uma mudança drástica. Eu consegui vender para as repúblicas coisa de 15% a 20% do meu evento, e todos os outros 80% teria que ser remado, cliente a cliente, até o dia do carnaval. E aí veio o barco gigantesco. Nós nunca vendemos nesse modelo para tanta gente assim. Se antes a gente precisava vender 1.000, 1.500 ingressos nesse tipo de B2C, vendendo direto ao cliente final, agora eu tinha que vender 6.000 ingressos nesse modelo. E toda a minha preparação, todo o meu treinamento, o jeito que eu fui criado, que eu fui desenvolvido dentro do bloco para trabalhar, foi preparando reunião de vendas para vender para uma outra empresa. Então eu ia lá, montava o meu PDF, levava a atração tal, desse tipo, método de pagamento, enfim, eu tinha que convencer um grupo de 5, 10 pessoas a me comprar 200, 250 ingressos. E para isso eu fiz treinamentos, curso de oratória, enfim, para realizar essa venda. Do nada, tudo isso que eu sabia, não dá para dizer que foi por água abaixo, porque a gente sempre usa. Mas agora 80% do meu evento teria que ser em outro modelo. Como? Eu ia ter que vender principalmente pela internet para os meus clientes. E aí vem o que a gente modernizou principalmente nessa época pós-pandemia, que foi investimento em tráfego e marketing digital. Tráfego pago e marketing digital. Investimento em Instagram, contratei equipe para gravação de vídeos, já que a gente usava o que eu fazia para 5 pessoas, que depois virava 200 vendas, eu ia ter que ter alguém, né, profissional, um ator, uma atriz, tudo mais, para fazer para mim, para que eu conseguisse convencer 6, 7 mil pessoas, uma a vir no meu evento. Essa foi uma grande transformação. Assim. E é interessante porque quando a gente fala de inovação, o pessoal sempre fica pensando muito na inovação do produto, como se eu preciso criar uma ideia diferente para atrair novo público. E tem essa questão que a gente sempre estava conversando também, né, da relação entre tradição e inovação. Porque o bloco é um bloco tradicional. Independentemente do que acontecesse, ele ia ter, como você falou, tem aquela cultura, o que se espera do Carnaval de Ouro Preto, essa questão mais acolhedora, essa festa intimista, apesar de intimista relativamente, né? Mas o produto sendo o mesmo, os processos eles vão mudando de uma forma absurda. E muitas vezes as pessoas elas não vão acompanhar essas mudanças da organização e acham assim, não, então o Bloco Cabrobró sempre existiu, tá sempre ali, não precisa fazer nada. É sempre isso, né? Os meninos pegou o roteiro, botou no papel, tá no jeito. Tá fácil organizar, porque se ele acontece há quantos anos? Acontece o Cabrobró especificamente há 26 anos. Há 26 anos, então já tem um público formado e a gente já tem todo o histórico de vendas e tudo mais, não precisa fazer mais nada. Tem os dados, tem a base pronta. Acabou. E aí quando você vai contando, né, que o público vai mudando e até uma mudança drástica, quando a gente fala de modelo de negócio, é que a gente fala assim, muitas vezes a gente tem um produto pronto, mas a gente não sabe como vender. Sim. E aí mudar a forma como vende impacta diretamente também o produto. Sim. Então, ao invés de fazer eu tenho um produto e vou empurrar, muitas vezes eu tenho que pensar como vender o produto, né? Igual você falou do modelo de negócio. E quando vocês pegam essa estratégia de B2B para B2C, o que vocês imaginam que não foi uma escolha assim também tão fácil de falar, porque alguns podem entender que foi um fracasso. Por exemplo, a gente tinha umas vendas garantidas, agora a gente não tem mais. Sim. Vou sentar e chorar, ou vou tentar convencer as empresas, ou o que eu vou fazer. Outras pessoas entendem isso como uma oportunidade. Então, ao invés de eu entender algo que eu não consegui bater uma meta, eu vou entender o erro como uma possibilidade de pegar um mercado que não existia. Como que foi esse processo de decisão de eu vou entender que isso agora vai ser o meu negócio e vou fazer uma mudança drástica da forma como eu vou comunicar, os clientes que eu vou fazer, onde eu investir dinheiro, quais são os meus parceiros. Já que você citou que você já tinha todas as parcerias, né, fila e tudo mais já estabelecido ao longo dos anos, agora ter que criar tudo de novo é também um risco muito grande. Porque eu tiro o meu histórico e vou criar um novo futuro. Isso não é uma decisão fácil. Eu queria entender como é que foi também esse processo, porque olhando para trás parece assim, a gente vai ter que mudar, mas assim, imagino que não é tão fácil. Olhando para trás sempre é mais fácil, né? Quando a gente tem o resultado final, olhar o que foi feito é sempre mais fácil. Foi algo muito complicado, muito. Por quê? Normalmente a institucionalização ela é lenta, né? Eu mudo parte dos meus clientes, vou migrando e tudo mais, eu vou sentindo essa necessidade e vou migrando. Então é algo que você consegue trabalhar, você consegue sentir melhor e minimizar os riscos. Nesse caso foi diferente. Graças à pandemia, que foi um evento extremamente atípico, a mudança foi drástica.
Foi de um ano para outro, nós mudamos cerca de 60% do perfil do cliente. Então, foi uma decisão realmente muito difícil, mas foi uma decisão analisada. Nós, mesmo que ainda não tivesse causado essa grande transformação digital, a gente já vinha, principalmente depois da troca da plataforma, a gente entrou numa outra plataforma que hoje é um grande parceiro nosso até hoje, que é a Blue Ticket, que ela já fornecia para a gente bases de dados muito interessantes para fazer análise, e ela mesma já tinha um layout bacana para a gente fazer essa análise com os gráficos deles e tudo mais. Então a gente via que a pandemia acelerou muito esse processo, mas ele já vinha acontecendo há uns 3, 4 anos. Então, essas conversas já vinham acontecendo. A pandemia só fez a gente ter que parar, sentar e falar assim, aí, nós vamos ter que mudar. Como nós vamos mudar? E já esse ano? Infelizmente, não dá mais para esperar. Então, beleza. Foi quando a gente fez algo que dentro do Cabral acontece muito, e para mim, por mais que nós não recebamos nada, já que é um evento sem fins lucrativos, é o grande trunfo de quem participa da organização, que é o desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de pessoas dentro da organização. E foi quando nós pegamos nosso diretor de marketing, e para isso você precisa ter pessoas lá dentro que queiram aprender, que estejam dispostas, que veem a mudança no mercado e queiram acompanhar isso. E por sorte ou por competência, eram o perfil das pessoas que nós tínhamos. E as pessoas pegaram e começaram a se desenvolver nesse sentido para a gente poder se aplicar no bloco. Novos tempos exigem novas habilidades. Né? Novas habilidades, justamente. E foi quando por exemplo, começou a trabalhar mais desenvolvimento ele é desenvolvedor de software hoje, inclusive trabalha numa plataforma de ingresso, mas ele começou a trabalhar mais nesse desenvolvimento para websites e aplicativos voltado a plataformas financeiras e tudo mais, por exemplo, Mercado Pago, para ele conseguir fazer parcerias que facilitassem a venda do nosso cliente online. Lembrando que antes eu só tinha que facilitar a experiência de 1.500 foliões. Agora eu tenho que facilitar de 7.000. Eu preciso que 7.000 pessoas queiram estar no meu evento. E para isso eu preciso que a experiência dele dentro do evento seja boa, mas eu também preciso que a experiência seja desde o perfil, desde o momento da compra. Desde ele ver um vídeo que seja agradável no Instagram dele, ali pelo tráfego digital, até ele simplesmente clicar em comprar aqui e não tem complicação, para encher o dado ali rapidinho, tá com o ingresso na mão. Então, por exemplo, um dado interessante que a gente tem são quantas pessoas clicaram no meu anúncio. Desse perfil, quantos por cento foram até a página de compra e viram as atrações e viram os preços? Dessa porcentagem final, quantos efetivaram a compra? Quem efetivou por quê? Quem não efetivou por quê? E aí sim eu consigo entender o perfil e a experiência do meu cliente no pré-evento para facilitar e muito, já que mais uma vez eu precisava convencer muito mais pessoas a efetuar essa compra, né? E é interessante quando você cita que vocês já estavam acompanhando a tendência antes de tomar a decisão, porque quando é muito comum empreendimentos pivotarem. Eu estava seguindo uma direção e vou seguir outra. E aí o pessoal acha que pivotar é assim, eu estava aqui, agora eu vou para lá, sem nenhuma base, né? Não, de forma alguma. E é o maior erro, por exemplo, como você citou do outro caso, né? Do fornecedor que foi pivotar o negócio dele, vai saber por quê, foi uma experiência frustrante, às vezes ele nem sabia onde ele estava pisando. Porque muitas vezes a gente vê que as pessoas querem inovar porque, está chegando uma era mais digital, então eu vou entregar tecnologia. Mas a inovação ela tem que ter um sentido, ela tem que ter um propósito. E quando a gente fala de empreendimentos que às vezes saem batendo a cabeça, assim, tudo quanto é porta para ver qual abre, a gente fala assim, isso aí é um desperdício, não é assim que empreende. Sim. Pivotar não é bater até abrir. A gente vai mudar quando a gente tem uma base sólida, que a gente, mesmo que é uma aposta, eu ainda tenho um lugar para pisar, para dar o salto, né? E aí tem esse mito, assim, que o pessoal acha que inovar é bater cabeça. A gente fala assim, não, tem que ter uma inteligência até na hora de mudar. Sim. Porque se você muda completamente a estratégia, você perde todo o seu chão. Então, qual que é a sua base? Não tem uma base. Não, quando a gente está falando somente de cifras maiores, tudo é probabilidade. Eu venho estudando, eu venho acompanhando as mudanças e junto com a equipe a gente analisa. Hoje a probabilidade da gente mudar, a gente consegue converter? Nós seguimos há 6, 7 anos atrás, não conseguiríamos virar toda essa clientela do nada, porque tem um ponto interessante, igual você comentou, uma mudança desse tamanho no início é muito custosa, é muito trabalhosa, é um grande risco. Só que na grande maioria das vezes é uma oportunidade, não é um regresso. Tanto que, quando nós vendíamos para a República, nós tínhamos vendendo um valor X, um valor de parceiro e tudo mais, até porque são 4 blocos dentro de Ouro Preto, então existe uma competitividade interna. Por exemplo, nem todas as repúblicas compravam 4 blocos. Então, a maioria das repúblicas tinha que escolher 2, e aí eu tinha que competir entre os outros 4, para mim ser um desses 2 dentro dessa república. Então, um dos pontos-chave era o meu preço tinha que ser baixo, para facilitar para eles revenderem. A partir do momento que eu trabalhei no B2C, não. Primeiro, que eu tive que investir muito mais dinheiro em atrações para convencer a galera da região, não só Ouro Preto, Mariana, de Itabirito, Belo Horizonte, Ipatinga,
todas as regiões que não são tão longe, porque quando o folião é de muito longe, ele prefere a República, porque ele já vem com o pacote todo mais confortável para ele. Quando é o folião mais de perto, muitas das vezes ele não quer passar o Carnaval de Ouro Preto todo aqui. Ele gostou do dia do Bloco Cabrobró, no domingo de Carnaval. Então ele decidiu vir só no domingo, vai pegar uma van, vai vir, vai voltar. Então a gente começou a gastar dinheiro investindo em parceria com excursões, ônibus, vans para trazer. Atrações. As atrações tinham que ser muito melhores do que eram antes, porque agora eu compito diretamente com o Carnaval de BH, não só com o Bloco do Urso, que tem mais para o sul do Brasil, por exemplo. E, principalmente, investimento em tráfego pago e em marketing no geral. Só você botar no tráfego para rodar suas propagandas já é um investimento grande. Quando você quer alcançar 6, 7 mil pessoas, você não, normalmente a taxa de conversão gira em torno de 5%. Então, se eu estou pegando 5 pessoas, 5 mil pessoas ali, 6 mil pessoas, eu estou alcançando muito mais gente com o meu tráfego para conseguir converter esse número. Então, qual foi a grande vantagem dessa oportunidade? Eu pude aumentar o valor agregado do meu ingresso. Então, se antes eu vendia a coisa de 170, 180, e não só pude porque eu quis, né? Eu pude porque também era necessário. O ingresso girou para 240, 250 no primeiro lote. Isso falou da pista, sem tá falando do camarote. Porque era necessário, mas junto com isso eu também entreguei resultado por isso. Eu melhorei a experiência. Eu melhorei padrão de bebidas, melhorei padrão de atrações, melhorei o ambiente com decorações e tudo mais. E tudo isso foi muito interessante. É que lá, o carnaval é o mesmo, mas não é. O carnaval é o mesmo, a organização é diferente. Vocês mudaram todos os stakeholders, né? São novas parcerias, Sim. que também tem risco. Fazer novas parcerias tem um risco também. Principalmente quando você aumenta tanto o investimento. Se antes o seu risco de dar ruim era perder tanto dinheiro, tanta porcentagem de dinheiro, agora que o evento custa praticamente o dobro do valor que ele custava, a chance de quebrar o bloco num ano ruim é muito grande. Hoje, desde então que a gente vem percebendo esse risco, o Bloco Cabrobró adotou uma estratégia que é não repassar tantos os valores que se ganha no ano para as associações que compõem, né, o bloco, para as doações que a gente faz e tudo mais. Desde que a gente viu o risco, o bloco tem adotado uma situação de juntar um pouco mais do dinheiro que ganha para se precaver. Né? Porque antigamente a gente fazia o evento praticamente sem capital de giro. Era compra aqui, depois eu te pago. Lá pós-carnaval eu te pago. Então um erro no ano era quebra. Hoje nós temos uma gordurinha para ter uma margem, mas ainda é muito arriscado. Aí, voltando só no assunto do desenvolvimento tecnológico do bloco, desde que a gente começou a investir, por sorte ou por competência, nós tivemos pessoas que se desenvolveram muito nessas áreas. E essas pessoas que foram a base desse desenvolvimento dentro do bloco. Tanto que a grande maioria dessas pessoas, elas saíram, continuaram mexendo com isso e hoje são parceiros do bloco, hoje são contratadas. O que elas começaram fazendo de graça, por conhecimento, por interesse naquele assunto, hoje elas recebem para fazer, não só de outros clientes, mas o Bloco Cabrobró se tornou cliente dessas pessoas. É bacana quando a gente fala que uma inovação fomenta outra e por isso a importância do ecossistema. Porque se a gente quer trazer novas melhorias, novos parceiros, igual a gente falou, assim, novos tempos, novas habilidades, sim, o próprio processo de inovação vai formar essas pessoas que ainda não existiam no mercado para gerar novas ideias, novas empresas, novas habilidades para transformar ainda mais esse mercado que já está em transformação. Né? Então é bacana como que pensa uma república, né, que faz uma organização de um carnaval por estudantes e ao mesmo tempo ajuda no desenvolvimento tecnológico de outras empresas e ainda forma também novas pessoas para lidar com risco, incerteza e fomentar o ecossistema de inovação. Né? Tanto, Ian, que nos últimos anos, o Carnaval de Ouro Preto, quando ele tinha dado, hoje ele está até numa crescente melhor, mas no ano que ele estava decaindo muito, por diversas vezes nós reunimos falando, e aí, vale a pena continuar fazendo o Bloco Cabrobró como ele é hoje? Claro que acabar o bloco nunca foi uma opção, mas mudar. E se nós sairmos do Carnaval, que hoje o de BH está muito grande, e for para outra época do ano, e se nós fizermos diferente, e se mudar o estilo do evento, enfim, muitas decisões muitas opções, né, foram eu vi até uma outra cidade universitária, às vezes eu acompanho, às vezes acontece lá na UFLA, tinha uma cidade lá, uma república lá que tinha uma festa muito forte, que foi crescendo, aí eles tentaram levar para Belo Horizonte, assim, cresci o que dava aqui na minha cidade, agora não dá mais, vou levar para Belo Horizonte. Também é um outro formato que tem outros riscos, mas enfim. Eu participei dessa mudança deles, participei como parceiro. Ah, é mesmo? Nós temos parceria com diversos eventos, um deles é com essa empresa, né? Com essa, nós do ramo aqui, desse interior de Minas Gerais, a gente troca muita figurinha porque nós dividimos das mesmas dificuldades. E na época foi um risco gigantesco que eles assumiram e tudo mais. Não que a gente tenha dado
o retorno que eles imaginavam que tinha dado, tanto que eles não continuaram, né, fazendo lá. Já sim, que eles pararam. no ecossistema deles lá em Lavras, dá muito certo, cara. É uma festa muito bem estruturada, e eles participaram dessa transição tecnológica também e tudo mais, então são pessoas lá que hoje, inclusive, é mais profissional do que... Não que aqui não seja profissional, que seja mais estudantil, mas aqui ainda é totalmente feito por estudantes. Lá não. Lá hoje, grande parte dos estudantes saíram, mas continuaram. Então, os caras vivem exclusivamente dessa organização. Diferente da gente aqui, por exemplo, É uma por exemplo, que rotatividade era... maior, né? e enquanto eu organizava o Bloco Bro, eu era professor, dava curso, era estudante, era estagiário, fazia estágio de engenharia. Então, é diferente o jeito que a gente faz aqui. Por isso que eu acho tão importante esse desenvolvimento que o Bloco nos dá e que a gente leva para a vida, já que esse desenvolvimento que essas pessoas que eu comentei se propuseram a aprender, mas com todo o respaldo do Bloco. Como? De abrir mão um pouco das suas tarefas. O Bloco ele toma muito tempo, ele gasta muita energia. Então, enquanto você está desenvolvendo, você não precisa mais, tal pessoa que está chegando vai assumir essas funções enquanto você se desenvolve. E o Bloco também vai pagar para você o curso, para você fazer. Então, o que essa pessoa pegou e levou para fora, e se tornou profissão dela, o Bloco investiu até financeiramente mesmo para que ela pudesse se aperfeiçoar nesse sentido. E, como resultado disso, a nossa transição, por mais que muito complicada no início, principalmente pelo ponto do Bloco ser muito tradicional, cultural, então nós temos muita gente que são ex-diretores, que hoje são consultores e que participam das decisões. Grandes decisões, como, por exemplo, fazer ou não um bloco em um ano, não são só os diretores atuais que tomam, a última palavra sempre é dos diretores. Mas nós ligamos, eu ligo para o ex-diretor que me colocou no bloco para entender a opinião dele. Você já passou por momentos parecidos? Porque por mais que nós temos o problema da rotatividade, nós temos esse benefício de ter 100 pessoas, 150 pessoas que passaram pela nossa organização e que passaram, por mais que o bloco mudou muito nesses anos, por perrengues parecidos, porque os perrengues clássicos de eventos se mantêm. Sim, só muda a solução. Eu sempre falo assim, os problemas da humanidade são os mesmos. O que muda são as ferramentas para resolver, Perfeito. Mas os problemas não inovaram. Perfeito. E aí, tendo que bater contra toda essa tradição, a decisão foi crítica, mas foi muito assertiva. Pelo ponto que eu comentei, que foi a oportunidade de um preço hoje do evento ser mais agregado e a gente ter uma margem melhor para trabalhar. Antes a margem era muito apertada, a chance de erro. Se errasse, o prejuízo era muito maior do que hoje. Hoje nós temos uma margem melhor para trabalhar. Outro ponto foi, hoje nós não dependemos mais das repúblicas. As repúblicas, além de parceiros, os blocos meio que tinham uma dependência. Um dependia do outro. Os blocos dependiam das repúblicas, as repúblicas do bloco. Hoje não. Hoje está muito mais profissional. Hoje o bloco tem uma independência muito maior. Se eu quiser mudar, por exemplo, hoje fazer um evento no meio do ano, um formato totalmente diferente, hoje nós temos capacidade humana, ou seja, nós temos pessoas lá capacitadas para fazer isso, como também nós temos know-how de parcerias, stakeholders, enfim. Nós temos hoje uma estrutura, um ecossistema dentro do bloco que é muito mais robusto, muito mais preparado para a mudança. Por quê? Porque anos atrás nós decidimos mudar e nos preparar para as possíveis mudanças. Então, a inovação, igual nós tivemos no início da nossa conversa, um grande risco, deu errado e tudo mais, dá? Sim, claro, nem tudo que a gente arrisca. Se a gente tiver certeza que tudo daria certo, a gente arriscaria sempre, né? Sim. O risco é sempre muito valorizado. Estaria todo mundo bem, feliz e rico. Porém, se você não arrisca, cara, você fica para trás. Tanto que eventos da região, Diamantina, entre outras grandes cidades que tinham grandes carnavais, morreram muito por não saber fazer essa transição, por não acompanhar esse movimento do Carnaval de BH. Está crescendo e a gente tem que se adaptar e mesmo assim continuar crescendo. Sim. Então, essa questão da análise, de você sentar, ter dados para tomar essa decisão e ter pessoas competentes e que estão abertas à inovação, de mente aberta, para parar, pensar, ver o que tem de novo, né? Uma coisa que eu sempre falei dentro do bloco é quando você não sabe, quando algo é muito novo para você, você copia. Você vê alguém fazendo bem e faz igual. A partir do momento que você copiou, você viu que dá certo, você aprendeu aquela coisa, agora eu tenho capacidade para melhorar, para pegar essa solução, essa inovação e melhorar e tornar ela assim mais pessoal para o meu problema, né? Ela era específica para o problema de tal pessoa. Eu copiei e funcionou. Então agora eu vou deixar ela cada vez mais a cara do meu evento para ser algo cada vez mais não é pessoal a palavra certa, mais direcionado, né, para o meu problema. Sim, porque qualquer cópia cega é um problema. Né? O pessoal já fala, no mundo nada se cria, tudo se copia. Mas faça uma cópia inteligente. Sim, porque é isso, eu preciso lidar com as minhas variáveis, eu vou fazer uma adaptação. Foi interessante que você falou dessa questão, de novo, voltando para o pivotamento, né, quando vocês saíram de um modelo e foi para o outro, como a gente está falando que pivotamento não é fazer uma aposta cega.
Agora está ainda mais claro que quando vocês decidiram por essa mudança que parece drástica, que o pessoal sempre fica assim, como que mesmo eu sabendo que tem um risco muito grande, eu ainda fui para o risco? Sim. Porque parece que você está pulando de um abismo. Mas não é igual você falou, ao Parece que é mesmo um palpite, tempo, né? Parece uma aposta. É parece bet. que vou pular Parece do que... abismo mesmo. E não, ao mesmo tempo em que a decisão, pelo que eu estou entendendo que vocês estão falando, é eu resolvo aquele problema, que era um problema, eu precisava de uma solução, mas não é uma coisa pontual. Eu também consigo identificar um ganho. Porque uma coisa é a gente resolver uma dor, a outra é ter um ganho. E quando a gente consegue, ao resolver o problema, ainda ter outros ganhos, igual você citou todos os benefícios do novo modelo, então aquilo que parecia um risco muito grande, coisa de louco, fica um caminho viável, mesmo que Sim. apresente mais risco. E igual você comentou, Ian, perfeitamente, quando a gente vê do futuro, hoje, a perspectiva hoje, eu olho para trás, parece que foi uma decisão que era óbvia essa decisão, mas não. Por exemplo, os ganhos, a ideia no início era simplesmente não quebrar. Eu preciso conseguir público. Eu perdi 60%, 80% do meu público. Eu preciso conseguir um novo público. Como eu faço? A ideia era simplesmente sobreviver. E durante o processo, nós fomos aprendendo que, além disso, eu conseguiria aumentar os meus ganhos, aumentar tanto que hoje o público do evento total é maior do que era naquela época. Porque além da gente conseguir aprender para solucionar o problema, nós continuamos aprendendo como fazer, né? Continuamos especializando nessa temática, que para melhorar e conseguir mais, não só vender um pouco mais caro do que era, como também conseguir mais foliões do que nós tínhamos naquela época. Então, e aí vem muito naquele sentido empreendedor, né? A gente nunca consegue controlar, nós nunca conseguimos controlar todas as variáveis. E também, se você esperar você estar 100% pronto para tomar uma decisão, para mudar algo, para começar algo, você nunca vai conseguir, porque ninguém nunca está 100% pronto. A grande maioria das soluções aparecem no caminho de quando você começa. Então, nosso primeiro pensamento era, precisamos sobreviver. E no meio do caminho nós fomos percebendo que além de sobreviver, a gente conseguiria maximizar diversas variáveis dentro do bloco. E hoje é fácil contar como um case de sucesso, né? Mas na época foi muito complicado, mas que bom que nós tomamos essa decisão. E é interessante que você bateu muito na palavra tradição, porque quando a gente vai chegar com uma inovação, parece que a gente vai acabar com a tradição. E a gente sabe que a gente... Por que a gente gosta tanto de tradição? Porque é isso, eu tenho uma base, eu sei lidar, eu sei fazer uma melhoria contínua. Mas, muitas vezes, essa disrupção, esse pivotamento, essa inovação do modelo de negócio, ou o que for, a galera deve ter falado assim, mas você vai acabar com 25 anos de não sei o que e tudo mais. Aí eu falo assim, gente, mas qual é a tradição que da mesma forma que ela foi criada, ela se manteve? A gente tem que entender a tradição não como algo estático, mas como algo dinâmico. Sim, porque o que vocês estão fazendo hoje pode ser a tradição do futuro. Então, daqui a 25 anos, eles vão fazer, não, tem 25 anos que a gente lida com o B2C e tudo mais. Então, assim, as pode ser que tradições... daqui a 25 anos volte a ser B2B. E as tradições, elas se criam. Eu sempre falo, a tradição é algo estático. E a inovação de hoje é a tradição do amanhã. Só exemplificar isso, eu gosto de usar como exemplo a minha república. Eu moro numa república, né, que vai estar fazendo 46 anos hoje, que é a República Peripatos aqui em Ouro Preto, a República Federal da Universidade, enfim. E a tradição mudou nessa república muitas vezes. E não só por mim. Mudou muito antes de eu chegar nesse ambiente. Por exemplo, os ex-alunos são os fundadores, fundaram a república lá em 1982. O perfil deles é totalmente diferente dos ex-alunos que estão ali no meio da parede de quadrinhos da república, né? Que são ex-alunos que chegaram na década de 90, início dos anos 2000. Como também são totalmente diferentes da tradição que eles pregavam. Claro, tem tradições que são imutáveis. O aniversário da república é sempre 21 de abril. A gente sempre faz uma festa para reunir todo mundo. O ex-aluno é sempre tratado como alguém que colaborou muito, por isso tem que ser respeitado e tudo mais. Certas tradições, eu concordo, tem que ser mantidas. Tem coisas que são os pilares da nossa tradição. Mas tem outras tantas variáveis que podem e devem ser trabalhadas porque o mundo muda. As pessoas mudam. O perfil de quem morava na República e de quem eram os ex-alunos há 15 anos atrás é totalmente diferente do perfil hoje. Eu já saí da República, hoje eu trabalho e moro em Itabirito, então o perfil hoje, eu saí da República tem mais ou menos uns 8 meses. O perfil da República hoje é diferente do perfil que era quando eu estava na República há 8 meses. E se eu tento travar essa mudança, tento que a tradição não seja dinâmica, a grande realidade é que muito provavelmente a República vai acabar. Perfeito. Entendeu? Porque as novas gerações não se adaptam a essa tradição e as gerações antigas batem que tem que se manter. E aí a gente prefere o quê? Uma tradição dinâmica, que mantém as raízes e que se mantém expandindo. Nós somos uma república hoje com 100 e tantos alunos, a gente quer expandir esse leque de pessoas, quer que mais pessoas tenham a oportunidade de ver isso, ou a gente quer acabar e fechar o mundinho que daqui a 100 anos, ou daqui a 50, 60 anos, a república vai ter sido apagada da história.
Então, eu vi isso muito de perto na República e hoje, como pessoa que cresceu nesse ambiente, eu posso dizer assim, sabendo o que eu estou falando, né, que a tradição ela tem que ser dinâmica. Algo que é totalmente estático não dura, não perdura. Um exemplo, agora eu vi até uma notícia, da Meta, por exemplo, que na pandemia investiu muito em realidade virtual e tudo mais, gastou, se não me engano, 26 bilhões, a Meta do Facebook, né? Criou o nome Meta e tudo mais, e hoje está se desfazendo de todo esse investimento, fazendo um pivotamento, a gente estava conversando, né? Para investir totalmente no que pós-pandemia realmente vingou. Então, o quê? Inteligência artificial. E não significa que ela errou, que isso Sim. definiu a história dela. Justamente para ela saber lidar com as tendências, que hoje ela acertou. Sim. Porque, como a gente está falando, também uma inovação é uma aposta. E ao mesmo tempo em que a tradição ela se mantém com esse dinamismo, alguma empresa também que só foca em inovação, ela não tem uma base. Perfeito. E aí também é ruim, né? Justamente a grande dificuldade que a gente tem e o que a gente propõe é como eu vou conciliar a tradição com a inovação. Perfeito. Sem uma base também, você fica até perdido de por onde inovar. Quando você precisa mudar tudo, todo dia, você não tem uma rotina, você não tem algo fixo dando certo, você não tem uma base segura para que você possa arriscar no outro lado. É igual vocês só tiveram a certeza de um salto, de um pivotamento, quando vocês acompanharam por um tempo que aquilo seria uma tendência. Sim, que ela já vinha acontecendo e que a pandemia acelerou e muito. Então a gente só precisou urgenciar, a gente precisou que fosse imediato e o nosso planejamento era que fosse progressivo. Ok, Felipe. Então acho que a gente conseguiu trazer assim, vários temas aqui da inovação, essa relação de inovação e tradição, inovação que dá errado, inovação que dá certo, dificuldades das tomadas de decisões. E para encerrar o programa, a gente tem um episódio que chama Na Lata ou Nada. Então eu vou fazer algumas perguntas que são mais diretas, bem curtinhas, para ser respondidas assim com 1, 2, 3 palavras, uma frase, a primeira coisa que vier na sua cabeça, aquelas histórias rapidinhas. Então vamos lá. Primeira coisa, um erro que quase acabou com tudo na história do bloco. Um erro que quase acabou com tudo é atrações mal escolhidas. É mesmo? É mesmo. Olha só. Nessa aí da mudança, a gente ainda estava resistente. Foi no primeiro ano pré-pandemia, 2020. A gente era 20 anos do bloco, a gente estava resistente a mudar o perfil das atrações, porque quando você muda o público, você muda tudo. A experiência do evento tem que mudar como um todo. E a gente estava resistente a mudar o perfil das atrações, porque era algo que vinha dando certo. E aí foi um ano que quase deu errado. Eu comentei, a gente lucrou no dia do evento, foi luta para vender, porque o fio do público já tinha mudado e nós atrasamos um pouco em acompanhar essa tendência. Olha que interessante. Então foi nessa aí. Não, por essa acho que ninguém esperava. Uma inovação que deu muito certo. Inovação que deu muito certo, acho que eu vou citar esse caso que eu comentei da urgência, né, de ter que mudar o estilo do nosso público, o estilo de venda, a gente ter arriscado, vendo que era urgente, da gente ter tomado a decisão na hora certa, de investir nas novas tecnologias de venda que tinham no mercado, que não só eram menos pessoais e mais digitais, mais feitas por atores, atrizes, vídeos e tráfego pago e menos no B2B, né? Menos ali na conversa pessoal. Acho que ter feito isso no momento certo e não ter demorado, como a gente demorou no perfil das atrações, né? Foi crucial para que o bloco surfasse a onda no momento certo ali dessa transição tecnológica. Situações de grandes incertezas antes do grande dia. Aquilo que você fala assim, a gente se preparou, a gente fez tudo, mas tem algo que pode acontecer que a gente não sabe nem de onde vem. Você quer um caso? Sim. Uma atração que não teve condições de subir no palco. No dia do evento, a atração chegou sem condições, estava alterada e não conseguiu tocar. E aí, por mais que nós tivéssemos preparado tudo, é uma variável que no empreendedorismo, na inovação, tudo sempre acontece. Você controla o mais variáveis possíveis, mas nem todas estão sob seu controle. E aí não subiu, depois teve um grande problema. O que acontece? O cantor chegou no dia muito alterado, estava bêbado demais e tudo mais, tinha feito um pós depois de uma festa, depois de um show no Rio, fez um pós lá e chegou muito atrasado e completamente não tinha condições de tocar. A equipe estava tentando animar ele ali e tal, mas não estava conseguindo. E aí a gente nessa época era um ano que eu era presidente dali, inclusive, nossa, foi um ano difícil. Por quê? Tinha tido o deslizamento do morro, como é que é o nome? Lá perto da rodoviária ali? Não, em cima do estacionamento da UFOP, é Morro da Forca, né? Morro da Forca. Ele tinha se deslizado, então por isso a Defesa Civil do governo do estado, tudo mais, da Secretaria do Estado, proibiu da gente realizar o evento
ali por risco de deslizamento e tudo mais das chuvas. Então a gente teve que ir lá para o campo da Água Limpa. E lá tinha um grande problema, que é uma região residencial. Diferente do centro histórico, que não tem casas ao em volta ali, lá tem e muitas, né? Então a questão do som, tinha que correr com a Então, programação. eu vou dar um exemplo. Eu era presidente da Liga dos Blocos, eu fui de casa em casa, num raio de acho que era 100 metros. Pega no centro do campo, 100 metros. Todas as casas eu passei em todas, eu e a equipe da Liga, né? Como eu era o presidente, eu era o rosto, era eu que tomava a frente. E fui ameaçado, foi um ano complicado. E aí, passando em casa, porque tem as UPMs que eu tenho que doar. Se a pessoa é idosa, se tem algum problema, alguma dificuldade, por exemplo, autista e tudo mais, que não pode com som alto. Ou então, mulheres grávidas, coisas do tipo, nós tínhamos que pegar e retirar essas pessoas das casas. Não necessariamente retirar, nós tínhamos que pagar um valor, uma indenização suficiente para que elas pudessem pegar, por exemplo, o hotel e ficar 3, 4 dias fora. Se não quisesse sair e pegar o valor para ela, tudo bem. A gente ia fazer nossa parte, mas a gente tinha que dar essa condição. E eu fui de casa em casa. E, como eu gosto de ser uma pessoa empática, a gente criou um grupo de WhatsApp com todos esses moradores. E aí, durante todo o evento, não só dos meus, nesse ano foi o ano que eu mais trabalhei, porque além de prestar... Qual que é o bom do Carnaval de Ouro Preto? Eu trabalho muito todo o prazo do ano, trabalho muito na sexta e no sábado, que é o caixão. O meu é no domingo, então segunda e terça, a grande maioria é só curtir. Esse ano não, eu tive que trabalhar todos os dias para acompanhar cada bloco que estava seguindo as recomendações, que era o meu nome, era a minha palavra que estava em jogo. E aí uma das vizinhas me mandava vídeo da casa dela tremendo, quando os graves tocavam. Mas, Felipe, pelo amor de Deus, encerra, tá dando 10 horas. E a atração queria subir 10 horas. O empresário dele falou comigo assim, nós pagamos a multa. Eu falei assim, não, mas não é multa. A questão aqui não é isso. A questão é que se eu atraso, eu atrapalho a montagem do bloco do dia seguinte, que é o bloco da praia. E eu tenho um acordo verbal meu, que não é só por causa do dinheiro, é porque eu sei que ela tá mandando um vídeo e tudo mais. Tá doido, então tem crianças ao redor que doido que acabam o evento, porque quer dormir, quer descansar e tudo mais. Então não é questão de multa. Vocês não vão tocar, ele queria esperar mais para ver se melhorava tocar. Não, vocês não vão tocar, você chegou atrasado e tudo mais, pode ir embora que a gente resolve na justiça depois. E tá aí até hoje. Eita. Funkeiro é foda, falou assim, não, processo aí que depois a gente veio e tá até hoje vendo. E um aprendizado que você levaria para qualquer negócio? Qualquer negócio? Pessoas na frente. Pessoas na frente. Quando a gente desenvolve pessoas, todo o resto do problema. Normalmente, quando você tem pessoas motivadas e que você dá para elas a condição delas efetuarem, né? Você dá para elas a condição delas efetuar um bom trabalho, normalmente ela efetua esse bom trabalho. Então, grande parte do sucesso do bloco foi por desenvolver pessoas e por dar a elas a condição de fazer o melhor que ela poderia. Né? Muito bom. Muito obrigado, Felipe, mais uma vez por essa entrevista. Acho que o pessoal vai gostar muito de todos esses aprendizados, todas essas histórias. Você tem um recado, suas redes, algo que você queira, né, se divulgar ou dar um conselho também para o pessoal que está ouvindo a gente? Eu estou para lançar uns projetos, só que não vou comentar ainda, porque não tem nada concreto. Então, vou passar aqui só no Instagram, que é onde o pessoal consegue me achar mais fácil, né? Que é Felipe com FI, Felipe.araújo97, no Instagram, pode me seguir lá. E se eu pudesse dar um conselho, algo que eu levei para minha vida, que você tem que analisar bem como tudo, tem que analisar as probabilidades, mas toda oportunidade que aparecer, analisa se vale a pena, se é algo que está de acordo com o que você planeja para o seu futuro, arrisca e tenta. Entendeu? Mas vai tomar mais tempo, vai ser mais cansativo no futuro. Eu acredito que na Terra aqui a gente vive muito a questão da colheita, né? Quando a gente planta, a gente colhe. Então, quanto mais você plantar, quanto mais oportunidade, mais aprendizado, ajudar outras pessoas com o que elas precisam e tudo mais, gera uma colheita lá na frente cada vez melhor. E eu acredito muito nisso. Então, se eu dou uma dica, aproveite as oportunidades, pense antes de falar não. Claro que a gente tem que analisar bem, mas as grandes oportunidades que eu tive na minha vida foi por estar aberto, foi por ouvir e por me dedicar e falar, não, tá difícil, tá puxado, mas eu consigo, vamos embora que eu aceito esse desafio. Né? A gente tem que gerar repertório para ser criativo, né? Senão, se a gente tem as mesmas experiências, a gente vai ter as mesmas soluções. Perfeito, perfeito. Então é isso, esse foi mais um episódio do Perrengue Tech. Você acha que inovar é fácil? Vem conferir com a gente os perrengues. Até a próxima! Então, no episódio de hoje, a gente teve alguns aprendizados sobre a inovação. Então, primeiramente, não é porque a inovação existe que a gente tem que inovar a qualquer custo. Para a gente inovar, a gente tem que entender o porquê eu vou utilizar de uma modernização, de trazer uma nova tendência, uma nova tecnologia. Porque o objetivo final da inovação é resolver um problema de uma forma melhor ou diferente, ou encontrar uma dor não atendida.
Então, se às vezes a gente está passando por um processo em que eu preciso transformar o meu negócio só porque eu quero ser mais tecnológico, esse negócio pode dar uma fracassada. Mas não é porque o produto falhou que a empresa está fadada ao fracasso. A gente sempre fala que essa capacidade de resiliência, de lidar com risco, de lidar com as incertezas, é uma capacidade que se desenvolve ao longo dos tempos. Então eu posso ter produtos que fracassam, mas empresas que se perpetuam. O segundo aprendizado foi sobre isso, né? Eu quero inovar, mas não é porque eu estou lidando com uma criatividade ou com um novo que não tem um processo. Mesmo processos criativos e arriscados podem ser colocados numa trilha de gestão. Quando a gente fala da prototipação, de testes menores, de não necessariamente chegar tentando resolver tudo e os maiores problemas de uma vez, é uma sequência de um desenvolvimento de um produto inovador, que nós vamos testando pequenas hipóteses até que chega um momento que eu falo, agora sim vale maiores investimentos. Como já dizia o Eric Ries, R rápido, R barato. Então, quando eu vou prototipando, fazendo MVPs ou testes menores, é o caminho para conseguir uma inovação que se perpetua ao longo do tempo, porque eu vou encontrar qual é a tecnologia com aquela necessidade do cliente. E por fim, muitas vezes a gente entende a inovação como algo que vai quebrar uma tradição, em que se foi a tradição que nos trouxe até aqui, por que eu ia perder toda essa história? Mas, como nós dissemos no episódio, a tradição do futuro pode ser a inovação de agora. Então, se a gente entende a tradição como algo que é reinventada para atender às necessidades atuais, a gente consegue, de fato, manter uma tradição. Porque aquela tradição que ela está resistente às mudanças atuais, ela pode desaparecer, perder ali os seus públicos. Então, qual é essa tradição que no futuro ninguém pode contar? Vai virar, de fato, história. E a diferença da história e da tradição é aquela que uma fica no passado e a outra que se perpetua no futuro. Então a inovação ela vem para reforçar mesmo ambientes tradicionais.